rodas de conversa com mulheres e mães que sofreram diversos tipos de violência, como a destituição e o racismo obstétrico, encarceramento, violência de Estado, entre outras formas de violação. No mês passado, a REMA lançou o primeiro episódio da série Maternidades Ameaçadas, que conta a trajetória de Ivani. Esse episódio chama-se As Muitas Lutas de Ivani, e ele também está disponível em tocadores com os Spotify e Deezer, e vocês também estão convidados a procurar e poder ouvir. Enfim, para acabar, a Ivani é uma parceira essencial das atividades do GESADIN e do INEAC e dos projetos associados a esses grupos de pesquisa, sempre somando no trabalho com excelente disposição, alto astral, cuidado, carinho, fundamentalmente competência e sabedoria, que muito nos ensina sobre as formas de violência do Estado, mas sobretudo as lutas, resistências, formas de acolhimento e cuidado. Aí depois dessa apresentação, eu quero passar a palavra para a Ivani. Difícil. Quando a nossa amiga está falando, vem uma lembrança do daquilo que eu já passei aqui. E eu vim aqui para cá através da morte da rede de mães, que foi que eu perdi meu filho Moisés, 20 anos, meu filho era único. E meu filho partiu e depois de 2 anos o pai dele infartou, não aguentou e partiu também. Então eu entrei numa depressão profunda e foi onde eu comecei a conhecer a rede. E Deus falou para mim que Deus é o Senhor do universo, independente de religião. Porque eu sou evangélica, eu gosto de uma macumba, eu gosto de escutar uma palavra. Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender que a religião que levou a minha morte. Essas guerras de Israel e Palestina, eu creio em religião. Então a gente tem que tirar a religião, tá entendendo? Quem sou eu para falar que alguém está com demônio? Quem sou eu para falar que alguém vai para o inferno? Eu não tenho esse poder, eu não tenho. E aí no mundo espiritual eu parei no filho, levantei meu filho. Olha que filho que Deus falou que ia me dar uma geração. E aí eu parei uma geração de filhos nessa faculdade, tem a Lucia também. E uma coisa que me chamou a atenção, viu, eu gosto de falar assim, conversando, que as pessoas é muito ortodoxa. Eu falei, Lucia, quando a gente vai aqui de fora para a faculdade, a gente vai quebrando os paradigmas das coisas que a faculdade acabou de formal e começa muito a falar em Foucault, falar em Lenin, falar em livro, e as pessoas não sabem nem quem é, né? Olha outro filho que eu parei. E aí a gente começa a falar assim, a ver uma coisa tão distante, né? Por exemplo, o meu filho faz curso na França, olha aqui, caramba, cara demais, né? Quando eu vi a Lucia a primeira vez falando, eu falei, meu Deus, essa mulher é minha vida. Então quando ela passa em algum lugar e me fala no Lênin, eu falo assim, meus amigos, isso aqui é meu filho. Esse homem aí, ele é fera, ele tem uma sabedoria. Então essas coisas, entendeu, que agrega, entendeu? A Lucia viu lá na Cidade de Deus, quando aquela mulher falou que o homem que estupou ela viu ele morrendo. E ali, psicologicamente, aquela mulher está abalada, né, Lucia? E ali, quando a gente fez um café da manhã e ela foi conversar conosco, a gente sentia a dor dela ser ouvida. Então a faculdade estava ali como um alívio, uma maneira de falar assim, a gente está te ouvindo, porque as pessoas não ouviam, porque falavam assim, não, ela ficou mental, não é. E a gente parou para ouvir, entendeu? Para sentir a dor daquela mulher, entendeu? E a gente começa a ver que essas alianças são muito importantes. Muito importante, Flavinho, sabe por quê? Porque a gente começa a tirar esses dogmas, a gente começa a quebrar essas paredes, a gente começa a fazer alianças. E outra coisa aqui também, os alunos que estão aqui, foi muito importante, porque eles não deram só a palavra para a gente, mas falou assim, o que você sabe fazer?
E na época eu estava desempregada, e todos os eventos que estavam, a Lucia, o Fabinho, a galera, fazia para eu trazer o café da manhã, para eu fazer o café, para eu fazer o lanche, o Fabinho fez muito isso, a Lucia fez muito isso. Então, eu acho isso muito importante, sabe por quê? Porque quando meu filho morreu, eu tive que sair dentro da comunidade. Porque os policiais que mataram meu filho eram bandidos disfarçados. Eles já tinham matado outras pessoas lá. E aí, quando a gente pega um filho, a gente fica igual uma leoa. A gente já não tem medo de nada. E aí, eu entrei na rede, eu não defendo só o Moisés Mendes Santana. Eu defendo uma rede. Vocês já pararam para analisar quantas pessoas homossexuais as mães perderam? E essas mães, muitas vezes não podem abrir a boca, igual as mães do Jacarezinho, porque a maioria das pessoas fala assim, mas o pessoal do Jacarezinho, a maioria era bandido. Mas tinha que morrer daquele jeito, execução? Porque o que acontece é o seguinte, a maneira da abordagem da favela é diferente do asfalto. E outra coisa, você pode até ter a pele branca, mas para você entrar aqui nessa faculdade, você ralou pra cacete. Você ralou. E quantas pessoas que vêm pra cá andando lá de Niterói que não tinham dinheiro da passagem? Quantas pessoas, quantas vezes mesmo eu, que não tinha nenhum amendoim para comer? Hoje o Fabinho é o cara, mas pergunta a ele quantas lutas ele passou para hoje ele ser quem ele é hoje. Então todos nós temos uma história. Sabe, amada, nós não caímos de paraquedas. Esse homem está aqui, ele não caiu de paraquedas. Entendeu? Ele tem toda uma história. Então, hoje eu estou aqui, entendeu? Estou no Conselho de Direitos Humanos, estou na MEFA, estou na frente do desencarceramento, mas foi através da dor. Então, eu queria agradecer a todo você que está me ouvindo. E eu quero falar para os alunos aqui, não desista, lute pelo que você acredita. Porque tem pessoas aqui que é de outros estados, tem pessoas aqui que muitas vezes passam por necessidade, enquanto também em minha faculdade passei muita dificuldade. Porque muitas vezes é igual um médico, eu escutei ele falando, ele só tinha uma calça jeans. Então cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Agora eu quero que você vire para a pessoa mais linda que está do seu lado, para finalizar, mais linda, e falar assim, obrigado por você existir. Agora é difícil eu falar depois dela. Obrigada, Ifagui, obrigada por você existir. Acabou com a minha ansiedade de começar a mesa, eu nem me apresentei. Eu sou Juliana, eu sou doutoranda em antropologia aqui na UF, eu faço parte da organização, só para deixar isso também. Agora eu vou passar a palavra para o Adriano Lima. E, desculpa, antes eu vou ler o texto aqui. Eu vou ler o texto que foi elaborado pelo professor Fábio Reis Mota, o filho da Ivani também. E dela também. Ele tem 3 mães. E pai também. Gente, olha o pai do meu filho. Eu acho que foi uma boa noite lá no Nordeste. Lendo o texto, né? O encontro dos pesquisadores do NUFEP e do PPGA, à época, PPGA-SP, se deu por meio da atividade de pesquisa de iniciação científica do então graduando em Ciências Sociais, Fábio Reis Mota, orientado pelo professor Roberto Randes de Lima. O graduando teve contato com as famílias dos descendentes de escravos e de pescadores artesanais por meio de uma pesquisa que realizava na Comissão Pastoral da Terra sobre os arquivos relacionados aos conflitos da terra na região sul fluminense. Um agente pastoral, sabendo do interesse do estudante sobre as comunidades quilombolas, formulou um convite para que o mesmo fosse participar de uma reunião com as famílias da ilha na paróquia de Itacuruçá. Tratava-se de uma das primeiras grandes reuniões de mobilização coletiva das famílias da Marambaia
com a CPT, pois naquela ocasião, em 1999, a Marinha, por meio da Advocacia Geral da União, estava impetrando diversas ações de reintegração de posse contra os tradicionais donos da terra, sobre a alegação de que eram invasores da ilha, área administrada desde os anos 70 pelas Forças Armadas. Diante desse drama sem precedentes, já que muitas casas estavam sendo reintegradas por decisão da Justiça Federal favorável às ações da Marinha e da AGU, os ilhéus deram início a um longo processo de luta pela permanência em suas terras. Terras essas herdadas do seu antigo proprietário, o traficante de escravos, cafeicultor e comendador Breves, que transmitiu a herança pelo testamento, que misteriosamente desapareceu, e por boca, como lembravam os anciões da ilha, com o seu Joel e outros. A ilha tinha sido importante entreposto do inumano tráfico de escravos, sobretudo a partir da proibição do tráfico de escravos em 1850. E com o fim da escravidão, o comendador doou as terras a seus antigos escravos, o que era uma prática comum. A partir de uma antropologia implicada que reunia o trabalho etnográfico intensivo sobre a memória local, as formas de organização social local, pesquisa arquivística e bibliográfica sobre a Ilha da Marambaia, os pesquisadores do NUFEP agiram em diferentes frentes, se somando à luta das famílias descendentes de escravos e dos pescadores artesanais. A partir daí, Fábio Reis Mota, Roberto Cândido de Lima, Ronaldo Lobão, ainda estudantes de mestrado, Lenin Pires, graduando em Ciências Sociais na UFRJ à época, dentre outros membros do NUFEP, mobilizaram redes de advogados para defender algumas causas jurídicas das famílias quilombolas. Redes de jornalistas como Maurício Barros, hoje professor da UERJ, e Antônio Werneck, à época jornalista do jornal o Globo. O ministro da Defesa, à época Nelson Jobim, o histórico militante do movimento negro, seu Januário Garcia, dentre outras pessoas, para constituir parte do núcleo de resistência que foi se formando, crescendo e se adensando em prol das famílias da Ilha da Marambaia. Mas foi sobretudo a densa etnografia produzida no âmbito da pesquisa de iniciação científica e depois no mestrado a principal arma de luta emprestada pela academia aos quilombolas para que pudessem reafirmar seus direitos desconsiderados de forma gritante e vergonhosa pelo Estado brasileiro, pois não faltavam evidências da longeva ocupação da terra por parte daquelas famílias resilientes e aguerridas. E foram os ensinamentos dessa gente guerreira que se tornaram principais recursos para o neófito antropólogo aprender o conteúdo do bom fazer antropológico e do humanismo e hospitalidade que aquelas famílias souberam oferecer. De um encontro casual emergiram ensinamentos e trocas mútuas que hoje celebramos com o sabor da amizade segura e eterna. Foi igualmente no encontro casual, na Praia do Caju, que o estudante, enebriado pelas histórias de seu Joel, encontrou Adriano e suas duas filhas, Gisele e Daniela, que passavam em direção à praia do sítio, local da morada de seus pais. A partir dali, um laço se constituiu entre Adriano e o então bolsista de iniciação científica, somando posteriormente Lindo e Pedrão, em memória, a um grupo de ação coletiva que atuou em diferentes frentes. Os três, mais Salvador, seu Adelino, Vânia, seu Naná, seu Joel, dentre outras pessoas da ilha, foram fundamentais para a continuidade da pesquisa, mas, sobretudo, foram tais encontros que se entremeiam com muitas histórias de luta, resistência e aprendizado. Afinal, uma antropologia implicada se faz com a mente, mas igualmente se faz com a implicação do coração a lutas justas. É com esse, depois dessa apresentação, que passa a palavra para a Adriano. Então, eu havia pensado em fazer esse resumo também, mas o professor Fábio já fez por mim toda essa introdução. Então, meu nome é Adriano, eu sou natural do Quilombo lá da Ilha de Marambaia. Hoje eu tenho dois endereços, um é na Marambaia e o outro é em Caxias. E a nossa história, ela começa no momento em que eu fui aluno da Escola Técnica da Civac. Eu acho importante frisar isso. Essa escola foi durante o período de 1939 a 1960.
final da década de 60. E atendia aos jovens ribeirinhos de todo o país, não apenas da Maranguaia, mas de todo o país. Então, transformava vidas dessas pessoas. Quem passou pela escola de pesca, realmente, ele se orgulha de ter passado por lá e ter, assim, adquirido conhecimento, não só apenas de escrita, mas como homem, né? Isso foi muito importante. E em 71 a Marinha chega para Maranguaia. A princípio, a impressão que nós tínhamos era que, bem, agora, em consequência da decadência da escola de pesca, ela chega e nós imaginamos que, a partir de agora, né, o recurso federal vai dar um boom de qualidade, vai melhorar. Mas era engano. A Marina entrou aparentemente como amiga, mas logo assim que ela se sentiu um ano e meio, aí começou a mostrar as garras. E isso incomodava muito a gente, a mim, principalmente, e outras pessoas. Por quê? Você ficava indignado de ver os direitos das pessoas sendo subtraídos ali de uma forma arbitrária mesmo, sem pedir licença. E eles faziam coisas que, em alguns momentos, a comunidade naturalizava aquilo como normal. Você ficar subjugado a uma situação de inferioridade é normal. Isso não é, isso não pode, está errado. Mas eles faziam só para esclarecer até um pouco. Em determinado momento, quando nós fundamos a associação, nós tivemos que elaborar o estatuto. Então, Paulino, na hora da reunião, porque nós não podíamos fazer o estatuto, não, a comunidade vai construir, vai dizer. Aí o meu tio me pergunta, Adriano, você pediu a Marinha para a gente fazer essa reunião? Eu falei, não, eu tinha levado a Constituição, aí pedi uma jovem lá, uma jovem, eu falei, lê esse trecho aqui, por favor. Ela leu. Então nós estávamos reunindo para formar uma associação com fins, né, não era para guerrilha, não era para nada que pudesse desse tipo. Então, não tem problema, não precisa deixar. Nós temos autonomia para fazer isso. Mas existia um medo muito grande. E toda vez que eu embarcava na lancha da Marinha para atravessar o continente, aquilo me doía. Por quê? Primeiro, entram os militares, os seus animais, fora, tem espaço ainda, entram vocês. Aí não importa se eu tenho 100, 120 anos, se um militar entender que ele deve levantar para sentar, senão eu vou ter que encostar de pé até chegar no continente. Assim era o procedimento. E isso me indignava muito, mas eu também não sabia como, assim, reagir a isso. Aí, por sorte, não sei, sorte é coincidência, né? Um belo dia, como já foi citado aqui, eu passando pela Praia do Caju, com as minhas duas filhas, aí fomos passar na casa do Joel, que é o primo. Era parada obrigatória, porque ali no Joel era uma biblioteca. O Joel, na verdade, era uma biblioteca. Não era impossível você passar batido. Precisava passar, parar, conversar um pouco com ele e tal. Aí depois você seguia seu caminho. Sempre dessa forma. Aí nós estamos passando, eu vejo duas figuras conversando com ele, que eu não conhecia, eu conhecia um jovem, magrinho, muito jovem. Conversa, pai e tal, não sei o quê. Aí o Joel, em determinado momento, só para sintetizar, até uns 15 minutos, ele fala, olha,
a partir daí você vai conversando com o meu primo. Vai conversando com ele, que ele também vai passar a coordenada para você e tal. Aí conversando e tal, conversa bem. E o Fábio, esse joga do Fábio, então o Fábio passou e a partir dali fomos fortalecendo o laço. Eu precisava de alguém que me desse assim alguma luz. E a partir desse ponto, muitos momentos positivos a gente teve. Estive aqui, conheci outros professores daqui, eventos que nós íamos, depois você sair para uma visão crítica daquilo que a gente tinha participado. Por exemplo, nós fomos à Universidade Rural, em um determinado momento, participar. Veja, não fomos convidados, nós chegamos de intrusos, porque eles estavam falando sobre a importância da perereca azul, todos os animais, eram muito importantes para a gente também. Só que lá naquele ambiente onde existiam esses animais, existiam pessoas também. E as pessoas não tinham valor para eles. Nós ficamos, mas e nós? Não, vocês não existem. Nós existimos sim. Aí tentávamos levantar, ele negava a fala para a gente, né? Ele levantava o braço e a gente não dava a fala. Aí determinado, falamos assim mesmo, parou, continuamos falando, aí determinado momento falando, vamos sair. Aí saímos, abandonamos o espaço. Agora uma coisa que eu queria enaltecer é um aspecto da importância do pesquisador, no sentido de ser resiliente, porque nós estávamos numa zona de conflito. O Estado brasileiro estava ali, através do braço da Marinha, tirando o direito daquele povo. Então não foi fácil não, amedronta. Às vezes para entrar não tem como entrar, Aí o que faziam, eu não sei nem se na época o Fábio tinha medo ou não, mas agora já não tem mais. Mas embarcava na canoa para poder chegar lá do outro lado, porque não tinha, em muitos momentos, condições de entrar no lado da Marinha, porque o nome não entrou, eles falavam, né? Não foi a tempo, então vamos botar na lanchinha, na canoinha, atravessado para chegar na Maranguaia. E foi, ao longo de todo esse tempo, a nossa relação assim, foi fortalecendo. A cada momento, fortalecendo mais. E a gente foi construindo assim, muitas coisas boas. Então, eu entendo que hoje a comunidade é titular. Mas aquele título, ele divide em parte com muitos, principalmente com ele, com a equipe dele que não ia lá, mas que ficava dando suporte aqui, né? Porque você não é sozinho. Então isso foi muito gratificante para mim, para a comunidade, porque durante todo esse tempo que nós tivemos nessa luta, a gente construiu coisas. Nós, o Padre Lino, ele também meu parceirão de fé, nós fundamos a associação lá da comunidade da Maranguaia, fundamos a AQUILERJ, a Associação do Estado das Comunidades Quilombolas, e a nossa tarefa era dar suporte para essas comunidades, porque o processo é muito duro, muito injusto. As pessoas fazem não deviam fazer, mas fazem. Então, depois de passar por todo esse desgaste, esses momentos assim de dor, de dor mesmo, porque é lamentável. A gente chega à conclusão que se não fosse
a participação da universidade, talvez até viéssemos a conseguir um dia, mas o caminho seria muito mais longo e sofrido. Então, eu agradeço em nome da comunidade toda por ter conhecido vocês. Em nome do Fábio, eu agradeço a todos vocês que estiveram envolvidos nessa caminhada, sendo que não acabou. Para os mais jovens que estão ainda, tem coisa para vocês fazerem. Não acabou não. Que nós conseguimos a titulação, tá? Mas a titulação foi um passo. Existem muitos passos que precisam ser dados também. Até o momento nós temos dificuldades para a questão do transporte, com uma série de questões. Então, aí, por exemplo, para ter só a ideia do tamanho que eram os desafios, quando a Marinha chegou na praia, ela fez uma leitura, eu acredito, imaginando assim, dentro de 20 anos não tem mais um civil aqui. Ou se ficar, deve ficar aqueles que já estão com 80, 90, porque eles vão morrer, os outros vão ser muito mais novos que tem. E assim, onde ela fez esse ataque? Vou fazer o ataque onde eles têm a fonte de renda. Lá era uma área pesqueira, então eles fizeram um trabalho em cima da fábrica de gelo. Acabou com a fábrica de gelo. Se você não tem um gelo para conservar o seu pescado, ele fica desvalorizado na hora de vender. Então nós perdemos a fábrica de gelo. As nossas crianças que estudavam até o ginásio completo, aí ficou, criou dificuldade, ficou reduzida até a quarta série. Então, quem quisesse continuar estudando, tem que ir para o continente. Uma vez você chegando no continente, se relaciona com outro mundo, outra realidade, aí não volta mais. Não, eu prefiro ficar aqui no sacrifício, mas não vou voltar para lá, porque lá não tem campo para mim. O que é que eu vou fazer? Né? Então, foi muita dificuldade. Casar era impossível casar. Por quê? Não tinha direito de construir uma casa. Se você tem uma casa, você tem a sua utilidade, a sua autonomia. Não. Se você vai se casar, você tem que continuar morando na casa dos seus pais. Uma família com 5 irmãos, casa fica todo mundo. E a casa não podia ser ampliada, nem reformada. Vai cair aos pedaços, fica do mesmo jeito que está. Então, hoje a gente atravessou, é uma linha imaginária que impedia a gente de avançar, de passar. Nós conseguimos. Com garra de determinação, a gente conseguiu ultrapassar essa linha. Mas ainda tem muita coisa para fazer. E vamos continuar fazendo enquanto tiver forças. É isso? Bom, agora, antes de passar a palavra para o Jorge, nosso irmão, Jorge Gonzaga, eu vou ler o texto enviado pelo professor Léo. Bom, Azulão chegou à malha ferroviária em 1987 porque estava desempregado e não conseguia se inserir no mercado de trabalho. Em seu trabalho anterior, em um escritório, um conflito com o empregador fez com que este último marcasse sua carteira de trabalho. Passando por dificuldades financeiras, ele resolveu vencer a timidez e começar a vender bananadas no trem, para, pelo menos, ajudar a pagar as passagens que gastava procurando emprego. Assim, há 37 anos, Azulão atua nos vagões da Central do Brasil, sendo uma de suas principais lideranças, se não a maior, nesse período. Religioso e professante da matriz evangélica, ele sempre se manteve crítico às ilegalidades no ambiente ferroviário, especialmente as cometidas pelas concessionárias privadas de transporte, que
que reprimiam os ambulantes de forma covarde, com apreensões arbitrárias de mercadoria e uso de violência extrema contra os trabalhadores. Tendo testemunhado agressões incapacitantes e até mesmo morte entre seus companheiros, ele sempre buscou uma forma de regularizar as atividades, legalizando a presença do trabalhador ambulante nos trens. Azulão foi o principal interlocutor do antropólogo Lênin Pires, mestre e doutor pelo PPGA-UF, nas tecituras de sua dissertação de mestrado e tese de doutorado. Ele foi decisivo para que o antropólogo compreendesse com precisão os dramas e tramas envolvendo os vendedores ambulantes, os passageiros, a administração ferroviária e outros atores presentes na malha ferroviária. O trabalho de Lênin, premiado inclusive pela Associação Brasileira de Antropologia, revela um conjunto de regras e valores que transformam os trens urbanos em um lugar que vai além de um mero modal de transporte público. O principal fruto dessa parceria foi a etnografia que resultou na dissertação de mestrado e, sobretudo, no livro intitulado Esculhando a Mas Não Esculacha, uma etnografia sobre os usos dos trens urbanos no Rio de Janeiro. Surpreendentemente, esse trabalho foi a primeira análise socioantropológica sobre os trens defendida em uma universidade. A importância da interlocução entre Jorge Azulão e Lênin Pires se reflete no fato de o livro ter sido uma peça central para uma conquista importante: o reconhecimento pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro do trabalho ambulante nos trens como patrimônio imaterial. Graças a isso, praticamente se deixou de observar o abuso da força contra os camelôs, permitindo que a atividade se expandisse ainda mais, agora com a participação de mulheres e filhos dos camelôs, renovando as gerações que sustentam esse importante fenômeno urbano de nossa região metropolitana. Concluindo, a interlocução entre Azulão e Lênin foi vital para, por um lado, dar fim à violência que se observava há décadas contra os ambulantes na Central do Brasil e, por outro, demonstrar que a antropologia, ao se aproximar das camadas populares, pode ser um valioso instrumento de mudança, promovendo transformações alinhadas aos interesses destes segmentos. Bom, a partir dessa apresentação, quero passar a palavra para o Jorge. Boa tarde a todos. Eu hoje estou aqui também com gratidão. Como já foi dito aí, acho que ele falou quase tudo. Eu sou pai de 5 filhos, tenho 8 netos, e como você acabou de dizer, eu cheguei na malha ferroviária em 1987, fiquei desempregado na época, e por ficar contrariado, a empresa que eu trabalhei marcou minha carteira, eu não sabia. 10 anos depois eu descobri que minha carteira estava marcada, por isso que eu chegava lá no eu não conseguia se encaixar por conta disso. Meus filhos pequenos, eu tive que me virar. Peguei um pacote de bananada, cheio de vergonha, porque os colegas do escritório onde eu trabalhava, eles pegavam o trem bom sucesso, e quando eu saía, eles corriam, né? Mas eu sabia que estava mais dinheiro no bolso do que eles. E na época não tinha legal, não tinha não sei se aqui não existia trem, a gente vendia sacolé, a ave sacada, geladinha, não tinha esse terreno, não tinha essa componente, então a gente vendia muito. E na época, Rede Ferroviária Federal, CBTU, depois veio a Flumitrens, e sempre covardia em cima do trabalhador. A gente era taxado por tudo como bandido, né? Tratado como bandido, como pessoas que não tinham solução, ou era ex-presidiário, ou veio das comunidades, né? Então, tinha isso na minha cabeça, peraí, e como regulamentar isso? Regularizar isso aí. Mandei alguns documentos para a CBTU, para a própria Flumitrens, pedindo a possibilidade de regulamentar pelo menos um grupo. Nada. Muita pancadaria, os caras não davam armado, davam tiro, né? E a gente tentando levar na paz. Quando, em 2003,
eu conheci o nosso amigo Lênin. Primeiro esse cara aqui, ó. Depois ele pintou o cabelo, mas esse cara chegou com um jeitinho, né? Se aproximando da gente. Alguns companheiros tinham medo dele no Sangue Grave P2. E aí a gente foi vendo que o Lênin poderia ser o nosso parceiro, né? Através do trabalho que ele estava fazendo. E aí começou, né? A gente começou a sentar nas estações. O Lênin participou até de disputa evangélica dentro do treino do Lênin pelo meio, o pessoal que jogava onda, foi se aprofundando dentro dos usos e costumes da malha ferroviária. Então, conseguimos, e já em 2000, né, a gente nos conseguiu um encontro com a Supervia, com a diretoria da Supervia, fizemos um protesto aí na Central do Brasil, paramos a Central do Brasil sem quebrar nada. Tá? Eu sempre fui contra certo tipo de violência. A gente conseguiu parar a Central do Brasil sem quebrar nada. Simplesmente sentamos no chão da plataforma 8, no Japeri, e começamos a lanchar na plataforma.